Olá! Sabe aquela energia que a gente usa para tudo? Para correr, para pensar ou simplesmente para viver? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo em como o nosso corpo produz essa energia. O nome desse processo incrível é respiração celular e é como uma fábrica microscópica dentro de cada uma das nossas células. É uma pergunta que a gente nem sempre se faz, né? Como é que um prato de comida vira, sei lá, força para correr ou a concentração para uma prova? A resposta é química, pura química e super bem organizada. E é esse passo a passo que a gente vai desvendar agora. Ok, mas antes de começar, a gente precisa conhecer a estrela principal dessa história toda, o ATP. O nome completo é trifosfato de adenosina, mas pode pensar nele como o dinheiro da célula, a moeda de energia. Qualquer coisa que a célula precisa fazer, tipo contrair um músculo ou mandar um sinal para o cérebro, custa ATP. Então, o grande objetivo de tudo isso é fabricar o máximo de ATP possível. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a gente entende melhor essa tal moeda de energia. Depois, vamos seguir o rastro da glicose passo a passo, a quebra dela, o ciclo de Krebs e a cadeia final. E no fim, a gente fecha a conta e vê o balanço de energia. Beleza, antes de a ação começar de verdade, vamos preparar o cenário. Onde é que tudo isso acontece, afinal? E olha, a localização faz toda a diferença. Se a gente está falando de uma bactéria, por exemplo, um ser mais simples, tudo rola ali no citosol, que é o recheio da célula. Mas nas nossas células, que são bem mais complexas, a história é outra. O processo começa no citosol, sim, mas depois ele se muda para um lugar super especializado, a verdadeira usina de energia da célula, a mitocôndria. Guarda bem esse nome, porque é lá que a coisa fica séria. Então vamos lá. Primeiro ato acontece lá no citosol. E o nome já dá a dica: glicólise. Se a gente for traduzir ao pé da letra, é literalmente a quebra do açúcar. A ideia aqui é bem direta, na verdade. A gente pega uma molécula de glicose, que tem 6 carbonos, e quebra ela bem no meio, simples assim. O que sobra? 2 moléculas menores, de 3 carbonos cada, que a gente chama de ácido pirúvico. Só que essa quebra não acontece de graça, né? A célula precisa primeiro investir um pouco de energia. Ela gasta 2 moléculas de ATP para dar o pontapé inicial. É como um pequeno investimento para um grande retorno. Porque depois que a glicose se quebra, aí vem a fase do pagamento. E a célula consegue produzir 4 moléculas de ATP. Então, fazendo as contas, gastou 2, ganhou 4. O saldo é positivo. Um lucro de 2 ATPs. É um bom começo. Mas, acredite, o pagamento de verdade ainda está para chegar. Certo. Agora que a gente tem essas 2 moléculas de ácido pirúvico, a ação muda de lugar. A gente sai do citosol e entra na mitocôndria. Lembra dela? A nossa usina de força. Só que o ácido pirúvico não pode entrar na próxima festa assim, de qualquer jeito. Ele precisa de um ingresso. Ele passa por uma pequena transformação. Perde um carbono na forma de CO2, sim, é o mesmo CO2 que a gente solta na respiração, e vira uma outra molécula, a acetil-CoA. Essa molécula que tem o passe livre para a próxima etapa. E aqui a coisa fica elegante. Esse ciclo é como uma linha de desmontagem super eficiente. O acetil-CoA entra e o ciclo vai desmontando ele pedacinho por pedacinho. Mas olha que interessante, o objetivo principal aqui nem é gerar um monte de ATP na hora. A grande sacada é carregar umas moléculas especiais, que a gente pode chamar de táxis de energia, o NADH e o FADH2, que vão pegando os elétrons cheios de energia para levar para o grande finale. Então, a cada volta completa do ciclo, o que a gente tem? Um pouquinho de ATP, só um. Mas o tesouro mesmo são os 3 NADH e um FADH2 que saem carregados. São esses táxis que vão levar a energia para a fase final. Ah, e um detalhe importante. Lembra que uma glicose virou 2 ácidos pirúvicos? Pois é, isso significa que esse ciclo todo roda 2 vezes para cada molécula de glicose que a gente começou lá atrás. Muito bem, chegamos ao momento mais esperado, a grande recompensa. É aqui que todo aquele trabalho de quebrar, transformar e transportar finalmente vai valer a pena. E muito. Lembra dos nossos táxis de energia? Agora eles chegam no destino e descarregam os passageiros, os elétrons superenergizados. Esses elétrons vão passando por uma cadeia de proteínas e a energia deles é usada para uma coisa: bombear prótons de hidrogênio para um lado só da membrana. Imagina que a gente está construindo uma represa, acumulando um monte de água de um lado.
É isso que acontece com os prótons. E quando essa represa é liberada, eles passam com toda a força por uma turbina molecular incrível chamada ATP sintase. E essa turbina girando, ela produz ATP em uma escala gigantesca. Ok, com base nisso que a gente acabou de ver, uma pergunta rápida, só para ver se a ideia pegou, qual é a fonte de energia imediata, ou seja, o que exatamente faz a ATP sintase girar? Pensa aí um pouquinho. É a glicose? São os elétrons passando ou é outra coisa? A resposta é o gradiente de concentração de H+, os íons de hidrogênio. É a força daquele fluxo de prótons voltando, como água passando pela turbina da represa, que fisicamente faz a ATP sintase girar e produzir ATP. É um mecanismo de uma engenhosidade absurda, não é? Beleza, passamos por todas as etapas. Agora é hora de fechar o caixa e ver o resultado final. Então, olha só o balanço final. A glicólise e o ciclo de Krebs juntos dão um lucro pequeno, coisa de uns 2 ATPs cada um. É o troco. Mas a cadeia de transporte de elétrons, essa é a grande virada. Ela sozinha produz uma montanha de ATP, algo entre 28 e 34. É uma diferença brutal, e isso mostra por que a gente precisa tanto de oxigênio e por que as mitocôndrias são tão essenciais para a nossa vida. Essa nossa fábrica de energia é de uma eficiência impressionante. Mas será que ela é 100% limpa? Sabe como é? Toda grande indústria tem seus subprodutos, né? Vamos dar uma olhada no outro lado dessa moeda? Pois é. Acontece que a respiração celular, naturalmente, acaba produzindo umas moléculas bem reativas, os famosos radicais livres. Em doses pequenas, tudo bem, eles até têm sua função. O problema é o excesso, que pode causar danos e enfraquecer o sistema imune. E é aí que a nossa alimentação faz toda a diferença. Aqueles alimentos cheios de antioxidantes, pense em cenoura, morango, espinafre, eles são como uma equipe de limpeza, ajudando a neutralizar esses radicais e a manter tudo em equilíbrio. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se uma molécula minúscula de açúcar guarda tanto poder, tanta energia potencial, o que isso diz sobre a eficiência do mundo natural? É um processo de uma complexidade e de um poder absurdos acontecendo agora, nesse exato segundo, trilhões de vezes dentro de nós. Uma verdadeira maravilha da biologia. Obrigado por acompanhar essa análise.